Olá, está no ar mais um Nuclearcast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABIDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Aquilino Senra, professor da COPA-FRJ e ex-presidente da INB. Como vai, Aquilino? Tudo Tudo certo? bem, e você, tudo bem? Tudo certo. Prazer recebê-lo aqui hoje. Igualmente. Professor, para começar a nossa conversa, o que torna a tecnologia nuclear uma alternativa para zerar as emissões no setor de óleo e gás? Eu acho que esse é um assunto que muita gente não está tão familiarizada. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Bom, a tecnologia nuclear tem duas grandes vantagens. Primeiro é que ela não emite gases do efeito estufa durante sua operação. E mesmo no ciclo de vida, ela se equivale à eólica e solar, para você ter uma ideia, porque na produção dos painéis solares tem uma considerável emissão de gases do efeito estufa. E a eólica é idem, seja na parte das pás, seja na parte do turbogerador. Então, a nuclear está, vamos dizer assim, considerada como uma das alternativas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa nas plataformas que produzem petróleo e também nas refinarias. A segunda vantagem, que aí é uma vantagem sobre as duas outras possibilidades de fonte, que é eólica e solar, é que a energia nuclear ela é firme. Firme significa o seguinte: ela gera continuamente 7 dias na semana, 24 horas por cada dia. Então, ela tem a capacidade de operar na base. Porque essas plataformas de petróleo, elas não podem parar, não pode ser um liga-desliga, tem que operar com fornecimento contínuo de energia e calor. E isso é outra vantagem da tecnologia nuclear. Os reatores nucleares, o que hoje se fala muito é do uso dos pequenos reatores nucleares e modulares, é que eles podem fornecer energia elétrica e podem fornecer calor para as plataformas. Na apresentação que teve agora, aqui na uma das sessões do NT2E, ficou claro que a demanda por plataforma da Petrobras é de 180 megawatts de energia, 150 megawatts de energia elétrica e 80 de energia térmica. Então, isso há soluções hoje, inclusive para geração offshore, não necessariamente só em terra, usando a tecnologia dos SMRs. Então, eh, qualquer solução que se pense no futuro passa pelo envolvimento da tecnologia nuclear. A minha proposta é que se faça um hub envolvendo eólica, solar, OTEC, que é aproveitamento de variação de temperatura da água do mar para gerar eletricidade, e a nuclear. Essa é a solução ideal. E entendo que será. Qual é o problema hoje? Eu não vou querer tomar muito seu tempo. O problema hoje é a estrutura do setor nuclear no Brasil. Há a solução tecnológica, mas precisa haver uma estrutura que permita aos clientes, que são as empresas que geram energia com combustíveis fósseis, que eles possam usar a tecnologia nuclear sem se envolver na operação e no ciclo do Hum, combustível nuclear. Então, ela tem essas características e são, eu acho que são destacadas. perfeito. E a descarbonização marítima ainda é um assunto muito distante para muita gente, né? Como o senhor explicaria de forma simples o papel da propulsão nuclear no setor naval brasileiro? Tá, então vamos lá. Propulsão, quando se fala propulsão nuclear, se pensa logo nos submarinos Sim, e submarinos nucleares. E aí tem que fazer uma diferença. claro. O Brasil, através da sua Constituição, proíbe o uso da energia nuclear como artefato, Sim, como uso foi militar. chamada em arma Mas a atômica, né? propulsão é apenas um motor que vai Uhum, impulsionar a embarcação, no caso, um submarino. É diferente, por exemplo, do projeto de um submarino nuclear australiano, com tecnologia dos Estados Unidos e do Reino Unido.
este é um submarino nuclear, com propulsão nuclear e com armamento nuclear. Sim. O nosso não terá armamento nuclear. Porque tem Será toda uma estratégia também ali do inclusive Pacífico, ali. exato. Então, o objetivo do submarino nuclear é ter uma posição de defesa, porque ele pode ficar submerso durante mais tempo, é mais silencioso, tem algumas vantagens sobre os submarinos convencionais. E o que eu entendo é que isto é um projeto, eu diria, estruturante do país, porque não é só para o desenvolvimento da tecnologia da propulsão nuclear, como também o conhecimento científico e tecnológico que tem junto com esse desenvolvimento da tecnologia. Perfeito. E pensando no cenário internacional, né, quais países eles têm se destacado no uso da tecnologia nuclear no setor naval e o que o Brasil poderia aprender com essas experiências? Então, eu na resposta anterior eu falei apenas do submarino Da nuclear, mas australiano, né? hoje existe eh, uma tentativa de descarbonizar a marinha mercante. Uhum. Navios convencionais que transportam aí, fazem frete de mercadorias ao redor do mundo. E por quê? Porque a emissão de gases da frota atual corresponde entre 3 e 4% das emissões globais de Nossa, gases de efeito estufa. expressivo. Então, digo que descarbonização virou a palavra da ordem. Uhum. Eu podia plagiar aqui o grande comunicador Chacrinha, que dizia que, quer dizer, plagiando, dizendo o seguinte: quem nos descarbonizar se trumbica, tem que descarbonizar. Até não é só pela preocupação ambiental, é porque o seu produto dessas empresas que usam fortemente os combustíveis fósseis terão dificuldade no futuro de ingressar no mercado internacional se não comprovarem, vamos dizer assim, a chancela da sustentabilidade. Então, todas estão pensando nisso, todas, na área de óleo e gás, na área de siderurgia, na área de mineração, até os bancos aí com os data centers que fazem toda Sim. a parte aí de análise de desempenho econômicos e etc. Então, isso é em relação. Aí você me pergunta agora quais são os países no mundo que têm mais, digamos assim, tradição nessa área. Por ordem alfabética, né, para não dizer que é uma. Você tem Sim. a China, os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia, em particular, até por uma questão regional, né, utiliza muito a propulsão nuclear nos quebra-gelos, principalmente ali no Ártico, que são. E usa também para geração de energia elétrica em áreas remotas. Sim, são 3 grandes potências Essas nucleares, são né. as 3 potências, nucleares, mas utilizando aí com a finalidade, civil, né, no Uhum. caso, e pacífica do uso da energia nuclear. Mas eu diria que são esses 3. Maravilha. E o senhor presidiu a INB por muito tempo, né, que é responsável pelo ciclo de combustível nuclear no Brasil. Quais são os desafios e as oportunidades com a expansão da mineração de urânio no país? Eu vou começar pelas oportunidades, depois eu te Por conto favor. dos desafios. O papel da indústria nuclear do Brasil, a ANB, é fundamental dentro da estruturação do setor nuclear. Dono de usina nuclear pode faltar tudo, menos urânio. Com certeza. E quem é responsável pela produção desse urânio, que vai desde a mineração, passando pelo enriquecimento do urânio. Enriquecimento é um termo para dizer que se torna mais energético o Sim. urânio, e para isso tem a tecnologia desenvolvida no Brasil que depois foi transferida para a ANB e ela hoje está expandindo através do óleo de fibras. Então, ela tem o papel de fornecer o urânio enriquecido e depois também a fabricação dos elementos combustíveis. E hoje temos uma demanda que daqui a 5 anos, possivelmente mais do que duplicará, porque esses SMRs que eu citei para você antes, eles vão demandar também urânio. E ainda mais enriquecido do que aqueles que já são
consumidos pelas usinas de Angra 1 e Angra 2. Talvez por Angra 3, se o governo decidir ainda nesse ano tomar uma decisão de acabar a construção da usina de Angra 3. Porque esses reatores pequenos, eles têm um grau de enriquecimento do urânio que sai de 5 para alguma coisa em torno de 20%. Entendi. Então, chama raleu, é um enriquecimento maior. Isso, inclusive, tem demanda internacional. Na hora que a ANB se estruture para produzir urânio em maior quantidade e com um enriquecimento maior, vai chover clientes para a compra desse urânio. Hoje o Brasil ele tem essa capacidade de enriquecer urânio a nível de 20% para um SMR? Vamos dizer, ele teria a capacidade. Tecnologicamente, é você aumentar o número de centrífugas e ter também, aí sim, toda uma reestruturação em função do licenciamento da massa crítica e tudo isso. Mas, tecnologicamente, teria toda essa capacidade. E está perdendo o tempo da história. Uhum. Acho que o Brasil, aí eu não falo só da ANB, eu falo do setor nuclear brasileiro. Ele tem que deixar de ser um espectador da situação e se envolver mais numa solução que transcenda, inclusive, a produção do urânio apenas para as usinas nucleares do país. Acho que isso é uma visão estratégica para o país, porque segurança energética, e isso haverá um crescimento considerável da geração de energia no país, principalmente com a transição energética, pressupõe que você tenha as fontes de energia. E aí precisa do urânio para aumentar a disponibilidade no mercado nacional. Com certeza. E como a exploração de metais nobres no fundo do mar pode ser estratégica para o Brasil? O senhor sabe os principais players nesse mercado e como que o Brasil está hoje nesse meio? Bom, vamos por partes. Isso é a última fronteira para a produção de minério Uhum, no país. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério. sim, Está aí a Vale para mostrar isso. E no setor nuclear, nós temos jazidas para produzir mais minério. E aí eu esqueci de te comentar na resposta anterior quais são os obstáculos. O processo de licenciamento é algo bastante complexo no país, entendi. porque envolve a questão do regulamento para fazer o licenciamento, é feito normalmente através de duas agências, o INBAMA na parte ambiental e ainda é hoje a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEM, que vai ser transformada em breve na Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, e que os processos eles são muito demorados. Então, há uma certa dificuldade. E há uma outra coisa, e que a Constituição não permite, é ter uma parceria maior, dentro dos limites constitucionais, de empresas estrangeiras de mineração. Mas, para isso, também precisa estabelecer muito bem qual é esse arcabouço legal. Porque não vai vir nenhuma empresa investir na mineração do país se ela não tiver garantia de um retorno. E retorno esse que possivelmente será com o próprio minério de urânio. Então, isso tem que ser bem estabelecido, senão ninguém vem aqui. Porque em outros países, as grandes mineradoras de urânio participam e com percentuais em torno de 25%, 30% do capital. E aqui pode chegar até 49%. Então, há possibilidade. Nós temos que avançar nisso. E insisto, isso tem que ser uma política de Estado. Porque às vezes você tem a empresa querendo fazer, mas aí tem uns obstáculos do arcabouço legal que às vezes impedem de realizar. Então, eu vejo que na mineração, que é a mineração marítima, né? Ou seja, de você tirar de. E aí depende de onde você vai tirar esse minério. Se for em lâminas d'água de 100 metros, é muito tranquilo. Mas, por exemplo, não estou falando na capacidade tecnológica brasileira, está aí a Petrobras. A Petrobras era, no passado, uma empresa que não produzia petróleo suficiente para a demanda brasileira. Hoje está exportando petróleo devido ao desenvolvimento da tecnologia na prospecção
em águas profundas, estamos falando de 2.500 metros de profundidade. Então, a tecnologia vai existir também para mineração. O Brasil Minera poderia aproveitar essa expertise da Poderia, Petrobras. poderia e fazer a produção, mineral, no fundo do mar. Certamente, não tenho dúvida nenhuma disso. Tem que pensar à frente. Acho que nós, às vezes, ficamos estagnados, a gente quer sempre estar em torno de um mesmo campo de problema. Tem que ampliar, e aí você tem, certamente, mais oportunidades, que é o que você me perguntou. Mas eu te digo, a mineração, no mar, ela é uma fronteira em termos de produção, e é uma fronteira estratégica de produção no futuro de minerais que, por alguma razão, venham a se esgotar, em terra, no continente, né, e que possam ser produzidos. E outros que, inclusive, não existem na produção no continente, venham a existir no fundo do mar. Está se falando muito aí de minérios estratégicos, muito usados para a transição energética, que às vezes o Brasil não tem ainda a capacidade exigida para atender essas demandas. Perfeito. E ainda existe muita resistência em torno da palavra nuclear, né. Na sua opinião, por que isso acontece e quais estratégias a gente poderia adotar para reverter isso? Olha, isso aí tem razões históricas, Uhum. tem razões do riscos que têm envolvidos no uso dessa tecnologia, embora eles sejam reduzidos pela existência exatamente de processos de licenciamento muito rigorosos, pela operação cuidadosa das instalações nucleares. Mas ela carrega o problema do lançamento das bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima. Mal comparando, é como um chiclete no sapato, é difícil de sair. Quando você pisa no chiclete ali, não consegue tirar do sapato. É um pouco isso. Então, é uma visão. Agora, o curioso é que a sociedade não tem conhecimento do uso da energia nuclear. Aí é um problema de divulgação. Por exemplo, se eu botar o dedo na tomada, evidentemente vou tomar um choque, então eu não vou botar o dedo na tomada. Mas aqui no Rio de Janeiro, 30% da eletricidade que está aqui abastecendo aqui essa iluminação vem das usinas nucleares. Ninguém questiona. Se eu for questionar, vai ter que apagar esses holofotes e tudo. Então, no Rio, 30% está sendo abastecido. E há uma aceitação pública disso. Eu nem falo na medicina nuclear, que serve tanto para diagnóstico como para tratamento, essenciais para a sobrevida humana. Essenciais. E ela, vamos dizer assim, é utilizada pela sociedade, mas ela não tem ideia de onde vem, o que é e percebe. Então precisa de um processo de divulgação, eu diria, mais eficiente. Perfeito. Aquilino, muito obrigada pela entrevista, pela conversa, foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite. Espero que tenha passado aí a mensagem correta para os Com nossos. certeza. Eu quero agradecer também a nossa audiência que acompanhou até aqui e a toda a equipe da Abedan que está nos bastidores, garantindo que a gente possa ter conversas, trocas assim tão enriquecedoras. Muito obrigada e até o próximo episódio.